O que nós temos aqui agora é um resumo das principais constelações. O sistema GPS, que é o sistema americano, ele possui algumas características relacionadas à tua arquitetura, à tua construção. De modo geral, nós temos aqui as órbitas que esses sistemas utilizam, bem como os respectivos relógios. Em termos de órbita, nós temos 4 órbitas básicas. A chamada órbita média terrestre, a chamada órbita geoestacionária, a chamada órbita geossincronizada inclinada e a quase zênite. De modo geral, nós temos aqui os clocks de rubídio, césio e de mesa de hidrogênio, que são os relógios embarcados nesses equipamentos. Observando as características do sistema GPS, nós temos aqui, através da legenda, o interrompido, nós temos que o SVN é o número do satélite. Então o satélite 62 ele foi interrompido e os demais estão aí em operação. O importante aqui é exatamente o tipo de relógio que eles utilizam, césio e rubídio. Quando nós utilizamos um clock de rubídio, nós temos uma precisão de 10 a menos 12 na avaliação da precisão do tempo. Quando se utiliza o césio, 10 a menos 9. Então, a constelação GPS americana apresenta relógios à base de rubídio e relógios à base de césio. Observando agora a característica do GLONASS, podemos observar que todos os relógios são baseados de césio com precisão de 10 a menos 9. A órbita é uma órbita média terrestre exatamente igual à órbita do sistema GPS americano. Nós temos aqui, até 2017, nós tínhamos 1, 2, 3 satélites em teste e um sobressalente, que é esse aqui em cinza. Aqui está a característica da BeiDou. Nós temos aqui órbitas que são órbitas diferenciadas. Órbitas GEO, o IGSO e o MEL. Então veja que o sistema BeiDou ele utiliza 3 tipos de órbitas em sua constelação. Os clocks, a grande maioria deles são baseados de rubídio, mas você ainda tem aqui o maser de hidrogênio também utilizado. O maser de hidrogênio ele dá uma precisão de 10 a menos 13, quando comparado com os outros. Aqui nós temos a característica da constelação Galileu. Veja que a constelação Galileu também utiliza as órbitas MEL, ou seja, órbitas médias terrestres. Mas em termos de clock, nós temos aqui principalmente o RAFS, que é um relógio atômico baseado na frequência padrão do rubídio, o PHM, que é o maser de hidrogênio passivo. São 2 tipos de clocks que têm precisões melhores quando comparados com os outros. Em relação ao QZSS, nós temos aqui as características dos dois, que a órbita é chamada de QZO, que é uma órbita quase zênite satélite. Então é uma órbita que praticamente fica no zênite do usuário, e o clock deles são rubídio. A constelação indiana, o IRNSS, também é chamado de Navik. É outro nome dado para essa constelação. Na constelação indiana, nós temos aqui que o relógio é baseado de rubídio e que as órbitas são as órbitas inclinadas e geossincronizadas, o IGSO. Essas são as características da constelação indiana. Um ponto fica definido sobre o modelo matemático terrestre adotado através do conhecimento de 2 ângulos chamados de latitude e longitude, que estão atrelados aos conceitos de paralelos e meridiano. Então o ponto P aqui em questão, ao especificar uma latitude ou uma longitude para esse ponto, nós identificamos ele de forma única. Então posicionar é exatamente especificar esses valores angulares. A utilização de satélites artificiais para posicionamento é recente. Na verdade, essa ideia ela surge em 1957 com o lançamento do Sputnik. O Sputnik foi o primeiro artefato que foi lançado ao espaço. E a necessidade de saber a posição aonde este artefato passava necessitava de bases com coordenadas conhecidas na superfície física da Terra. Apenas a título de exemplo, colocamos 2 bases, uma na região aqui do Nordeste do Brasil
e a outra lá no sul da Patagônia, sendo bases de coordenadas conhecidas. O Sputnik, ao girar em torno da Terra, enviava sinais que eram recebidos nessas respectivas bases, e desta forma triangulava-se a posição do satélite a partir das coordenadas conhecidas. Assim, alguém teve a brilhante ideia de inverter esse processo, ou seja, com base em estações no espaço de coordenadas conhecidas, poderia-se pegar um ponto na superfície física da Terra e mensurar a distância até essas estações e, desta forma, determinar a coordenada aqui embaixo. Então, desta forma, surge a ideia central do posicionamento por satélites artificiais. Esse sistema, baseado nesse conceito, foi denominado de NNSS ou Transit, e foi o primeiro sistema de posicionamento adotado. Esse sistema ele foi utilizado de 64 até 73. A constelação desse sistema constava apenas 8 satélites. Ele não cobria toda a superfície física da Terra e a sua precisão ficava entre 3 e 10 metros. Contudo, essa precisão de 3 a 10 metros revolucionou a forma de posicionamento até então existente, que correspondia à determinação de quadriláteros geodésicos. Para obter essa precisão de 3 a 10 metros, era necessário fazer um rigoroso planejamento para poder chegar nessa precisão. Então esse sistema foi idealizado e construído pelo governo americano, na verdade, pela Marinha Americana, e ele perdurou de 64 até 73. A limitação do sistema Transit levou ao surgimento em 1973 de um novo sistema de posicionamento chamado Navistar GPS. E a sua função era prover dados para a determinação de posições instantânea e a velocidade de um ponto na superfície terrestre ou próximo a ela em qualquer parte da Terra. O GPS ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa americano com o objetivo de auxiliar a navegação para objetivos estritamente militares. Entretanto, durante a sua utilização, percebeu-se que a precisão do sistema atenderia às necessidades da comunidade civil. Isso forçou o governo americano a liberar esta aplicação para civil. Atualmente, o sistema GPS ele dispõe de 24 satélites, distribuídos em 6 órbitas, a uma distância de aproximadamente 20.200 km acima da Terra, completando uma revolução em aproximadamente 11 horas e 58 minutos. O sistema GNSS é constituído de 3 segmentos principais. Quando nós estamos falando aqui de sistema GNSS, nós estamos falando das principais constelações para posicionamento, incluindo aí o sistema GPS americano, o sistema GLONASS, o sistema Beidou e os demais sistemas que estão operacionais. O que eu vou falar aqui a respeito dos segmentos pode ser aplicado a qualquer constelação dessa. Entretanto, para efeito de apresentação, eu vou apresentar as características do sistema GPS americano, mas a gente pode extrapolar isso para os demais sistemas. Cada constelação que compõe o sistema GNSS, nós podemos dividi-la em 3 segmentos, chamados segmento espacial, segmento de controle e segmento de usuário. Veremos aqui esses 3 segmentos. O segmento espacial para o sistema GPS americano, ele é formado de 24 satélites em 6 planos orbitais, igualmente espaçados, com 4 satélites em cada plano, numa altitude de aproximadamente 20.200 km. Na verdade, nós temos mais do que 24 satélites, porque existem os satélites reserva. Então, cada plano orbital vai conter aí um pouco mais do que 4 satélites, porque nós temos os reservas. Os planos orbitais, eles são inclinados de 55 graus em relação ao plano equatorial. E o período que um satélite gira, ou o período que o satélite dá uma volta completa em torno da Terra, é de aproximadamente 12 horas siderais. Essa configuração, que envolve o número de satélites, planos orbitais, inclinação e disposição delas em torno da órbita, nos garante que no mínimo 4 satélites sejam visíveis em qualquer local da Terra e a qualquer hora. Então essa construção, essa arquitetura, permite que nós possamos encontrar no nosso horizonte de rastreio no mínimo 4 satélites para poder obter dados. Esse slide ele mostra a distribuição espacial da constelação GPS americana para uma data específica. Lembre-se que essa constelação ela está em constante movimento, mas para essa data, 10/6/98, é como se a gente estivesse congelando
a constelação GPS americana para essa data. Os satélites estão fixos no espaço, projetamos em cima da superfície física da Terra as normais de cada satélite e depois a gente planifica a Terra. O que nós teremos com essa planificação é a imagem que aqui está sendo apresentada. Então o que nós podemos observar nesta figura é a espacialização da constelação americana para essa data específica. Observando aqui na América do Sul, estando nessa posição, você terá no mínimo 4 satélites no seu horizonte para poder coletar dados. Se você vai para a África, nessa posição específica, você tem no mínimo 4 satélites para fazer seu rastreio. Se você vai aqui para a região dos Estados Unidos, no mínimo 4 satélites também aqui disponíveis para rastreio. E desta forma, independentemente de que posição você ficar na superfície física da Terra, você terá esta constelação mínima necessária ou esse número de satélite mínimo necessário para poder fazer posicionamento. É disso que se trata este gráfico. Em relação à constelação GPS americana, é interessante falar que ela está passando uma modernização. Então hoje, a constelação GPS é uma mistura de satélites antigos e novos. A tabela a seguir ela vai resumir algumas características das gerações atuais e futuras dessa constelação GPS, que inclui aí o bloco 2A, que é a geração avançada, o bloco 2R, que é o bloco de reabastecimento, o bloco 2RM, que é o bloco modernizado, o bloco 2F, follow-on, GPS 3 e o GPS 3F, que também é a constelação follow-on. Então o que nós temos aqui é um resumo do status da constelação atual. Esse aqui é a constelação antiga, aquela que foi lançada de 1990 até 1997. É um satélite bem diferenciado da constelação atual, que é a constelação que se pretende lançar em breve. O primeiro lançamento está previsto para 2018, não sei dizer se ele foi lançado ou não, mas o que nós temos aqui é um avanço, é a retirada desse tipo de satélite e o acréscimo de satélites mais novos, com mais sofisticados. Então nós temos aqui do bloco 2R, nós temos 11 operacionais. Do bloco 2A ainda existe um operacional. Do bloco 2R, 11 operacionais. Do bloco 2RM, 7 operacionais. O bloco 2F, 12 operacionais. E o bloco da constelação GPS 3 e 3F, apenas um que ainda está em xeque. E aqui são as características de cada um dessa constelação. O importante de salientar aqui é que o bloco 2F, que é o bloco mais modernizado que nós temos, é o conjunto de satélites que já tem aqui a L5 embutida no sinal, que é o sinal civil. Os relógios atômicos são mais avançados, maior precisão na intensidade sonora de qualidade, tempo de vida desse satélite é o maior, e o lançamento se deu de 2010 até 2016. Então esse conjunto ele já parou de ser lançado. O que se tem aqui agora é um novo lançamento de uma nova constelação bem mais modernizada, que é incluir o quarto sinal civil dentro dessa constelação